Eu faço esse desafio. Bota aí para me ver aí nos comentários aí. E a vocês que fazem aí aquela examination. Para ver se o inglesão do The Great Preachão aí para a glória de Deus, amém? Vamos lá para nós fazermos o fechamento do vídeo. Aí o que o nosso irmão fala para nós? Mateus capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É isso que você vai querer para a tua vida? Ainda ouvir ser chamado de maldito ainda? E ser queimado com o diabão e os anjos dele com tudo? Dá para você ver o tamanho do problema? E quem são os malditos, Edinaldo? Quem é os anjos de Satanás? Todo aquele que morreu sem aceitar a Cristo como seu Salvador, relutou, teve o conhecimento e não aceitou a Cristo. Todo aquele que aceitou a Cristo e ficou vivendo na safadeza, na promiscuidade por aí afora. Todos eles são anjos de Satanás, filhos de Satanás e por aí vai. E no final ainda vai ser chamado de malditos ainda, pelo Eterno. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Dá para você ver o tamanho do problema? Mas aí que nós vamos ficar assim firmão. Ainda vou voltar lá, ainda não esqueci não. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3. Para nós ler de novo, verso 3, verso 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8. Nosso irmãozão Paulão, ó, morreu salvão, ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Lembra que eu amo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Namoro a eternidade, amém? Para a glória de Deus. E o que mais aí, The Great Preachão? 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Não deixa Satanás te seduzir, essa porcaria que ele não está nem aí para ninguém. Aí, olha só. O que está escrito lá? Ó? Presta atenção, para a glória de Deus, hein? Mas, vamos ler assim, bem ó, bem recheadão. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí eu vou te mostrar aqui para você ver a diferença aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui que é para você ver a diferença aqui. Toda vez na Bíblia que você vê isso aqui, ó. Toda vez na Bíblia, presta atenção aqui, ó. Toda vez na Bíblia que você vê isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui que é para você ver que o negócio não é brincadeira, ó. Toda vez na Bíblia que você vê isso aqui, ó. Esse D minúsculo aqui, tá vendo, ó? Olha o que a palavra de Deus fala, ó. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tá vendo aqui, ó? E agora olha só como é que é o nosso Deusão todo-poderoso, como é que é, ó. Tá vendo aqui, ó? Satanás aqui, ó, com D minúsculo. Lembra? 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nos quais o Deus deste século. Tá vendo? Ó? E agora aqui é o nosso eterno aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nosso Deus aqui com D maiúsculo aqui embaixo, tá vendo? Aí eu te pergunto, eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui agora. Você vai continuar deixando Satanás te seduzir, Satanás te enganar, para você não ter o conhecimento do evangelho eterno, dos mandamentos do eterno, para que você esteja em aliança com o eterno e para que tão breve você esteja na eternidade com o nosso Pai, nós todos juntos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque o que acontece? Olha só, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto,
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É todo mundo que vai se salvar? Não. É todo mundo que vai ter o pleno conhecimento do evangelho eterno? Não. Por isso que João, capítulo 8, verso 32, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó: e conhecereis a verdade vos libertarás. O que nós fazemos demais, como nós somos chamados de uma seita maligna e perigosíssima, porque nós temos a profetisa, na Bíblia ela não é uma profeta canônica. O que é isso aí, Edinaldo? Profeta canônica, uma profetisa canônica, é porque não está no cano bíblico, porque a Bíblia já está fechada e selada. Mas aí eu te pergunto, cadê as profecias das 4 filhas de Filipe? E outras profecias por aí, profetiza por aí afora? Cadê as profecias das 4 filhas de Filipe? Uhum. E aí, como é que fica? E quer que eu te diga uma coisa? Satanás, ele é tão sagaz, eu não sei se você parou para perceber, porque ele estava te seduzindo, que da agora para frente não vai mais. Por que só uma igreja é atacada em todo o globo terrestre? Por quê? E olha que nós temos mais de 4.467 denominações em todo o globo terrestre que guarda o sábado. Presta atenção, vou repetir de novo. E olha que nós temos mais de 467 denominações em todo o globo terrestre que guarda o sábado. E por que só a igreja adventista do sétimo dia é perseguida? Por quê? Chamada de seita e por aí vai. E olha que está tudo dentro da Bíblia. Porque o nosso irmão Paulo também, quando ele era chamado Saulo, ele também perseguia os nossos irmãos. E aí? Quer dar uma olhadinha na Bíblia? Vamos? Vamos sim. Vamos. E aí já nós vamos ler aqui outras passagens aqui também, para nós ver o tamanho da artimanha dessa porcaria. Porque ele é sagaz. Ele é sagaz. Vamos lá, ó. Atos capítulo 24, verso 5, verso 14. Atos capítulo 28, verso 22. E para complementar, eu ainda vou ler ainda, sabe o quê? Vamos ler aqui, ó, do comecinho, para ver aqui como era Saulo aqui antes, aqui, ó. Atos capítulo 9, verso 1 ao 2. Aqui, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe disse, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram da seita, assim como homens e mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Alguns que eram da seita, tanto homens como mulheres da seita. Abre a tua Bíblia que vai dar certinho. Aí sabe o que acontece? Atos capítulo 24, verso 5. Nosso irmão Saulo, antes de aceitar a Cristo mesmo, de ter um encontro com Cristo, ele era perseguidor de quê? Da seita. Que seita é essa? A mesma seita que, um pouquíssimo tempo depois, ele passou a ser membro, a ser seguidor, a ser pregador e a ser um dos maiores escritores do Novo Testamento. Escreveu mais de 75% do Novo Testamento, nosso irmão Paulo. E aí? Eu te convido, você também, até você, pastor, que já tem um pleno conhecimento da verdade do Evangelho eterno, assim como o nosso irmão Saulo teve um encontro com Cristo. Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Se junte-se a nós para a glória de Deus, porque você já teve o conhecimento que os mandamentos de Deus é eterno, que o santo sábado do Senhor é para ser guardado e que tão breve nós estaremos na eternidade com o nosso Pai. Vamos lá, Atos capítulo 24, verso 5, verso 14, Atos capítulo 28, verso 22. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós?
E tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aí aqui nós vamos ver aqui, ó, da seita dos nazarenos. Se eu não for... Ele perseguiu os da seita, que eram nossos irmãos, e agora ele foi chamado de quê? De seita. E o que mais, ó? O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Lei de quê? De Satanás. Aí sabe o que acontece? Verso 14. Confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. Capítulo 28, verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Ué, quem que é impugnado por aí afora? Perseguido, lembra? Paulo, antes de ser convertido, era Saulo. E Saulo perseguia quem? Os da seita, tanto homens como mulheres. Para onde que ele pediu carta? Para ir para Damasco. E aonde foi que ele teve o encontro com Cristo? No caminho de Damasco. E toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai. E tão breve eu estarei abraçando meu irmão Paulo. E nós estaremos com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Ah, mas que eu vou abraçar o meu irmão, eu vou abraçar meu irmão. Como todos os meus irmãos, vou abraçar demais. Primeiro é o meu Salvador, né? Quando for assunto ao céu, abraçar o meu Pai para a honra e glória de Deus. Depois meus irmãos, todos eles estão em festa. Com todos. Todo mundo. Filho e por aí vai, para a honra e glória de Deus. E a você, pastor, que caiu aqui também, que é para naquele grande dia quando nós nos encontrarmos nos ares, você fala assim, Edinaldo, eu caí de paraquedas. Eu vi o Espírito Santo te usando, eu já tinha um pleno conhecimento, mas tinha algo que estava me prendendo. E olha eu aqui, e nós estamos com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Pegou a fita, como é que a banda toca? Ué, mas ele foi acusado de estar o quê? Profanando o templo, não foi? Atos capítulo 25, verso 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. E aí? Hã? Dá para vocês verem como é que a banda toca? É desse jeito que a banda toca. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui em relação a isso aí. Se der para me dar um acréscimo, voltar em acréscimo eu dou. Mas vamos lá, para nós fazer o fechamento do vídeo. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Lembrem, se alguém tiver por aí afora, vocês que falam assim, ei, como é que é o inglês aí do The Great Preachão aí? Fala bem, não fala bem? Põe aí nos comentários aí. Se fizer aí, dando uma análise aí, me marca aí para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Lembrando que essa porcaria aqui, ele é sagaz. Ainda vai aqui, ó. Nós vamos ver aqui o que ele vai fazer aí. Que ele é o distraidor de tudo mesmo. Lembra, hein? 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Vigia, desperta tu que dorme. Não deixe Satanás continuar te cegando, não. E nós vamos orar ainda, para que o Senhor repreenda essa porcaria da nossa vida. Amém? Vamos lá, ó. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, there were serpents called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. E o verso 10 aí, o The Great Preachão. Take it easy, please. Take it easy. Vamos lá, ó. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom,
of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Fala a tradução aqui da Igreja Prichão. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram. Nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aquele que engana o mundo inteiro. Which deceiveth the whole world. Ele foi expulso para a terra. Ele foi precipitado para a terra. E aqui, ó. Ele foi precipitado para a terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. E aí ele está dizendo o quê, ó? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. E a força. E o reino do nosso Deus. E o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Porque é o trabalho dele, nos acusar, bota os pratos e tudo e ainda nos acusa. Lembra o que ele foi fazer, ó? Zacarias capítulo 3, verso 1, lembra? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Acusando ainda, isso é um acusador. Ele nos rodeia dia e noite, noite e dia. E aí, pegou a fita para a honra e glória de Deus? Meus irmãos, olha dentro dos meus olhos aqui. Em um curto período de tempo, a porta da graça se fechará. E Cristo se levantará do santuário celestial. Mas o que eu peço para todos vocês é que nenhum de nós venhamos estar ansioso pela volta de Jesus. Que nós venhamos estar namorando a volta de Jesus com amor e carinho e estar preparados para a volta de Jesus. Não preocupado, marcando o dia ansioso, não. Que nós venhamos estar preparados, como diz Mateus, capítulo 24, verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Que nós vamos estar preparados para a honra e glória de Deus. Amém? Eu creio que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Lembrando, qual é o tema? O tema é: se os discípulos e muitas pessoas não concordaram com o nosso Pai, com o nosso próprio Pai, pregando e falando a verdade, o Evangelho eterno, imagine a mim e a você. Mas que nós venhamos pregar o Evangelho do nosso Pai, o segundo advento de Cristo, pregar que essa porcaria, que ele é sagaz, que ele é sedutor, que ele é enganador e que aqui, ó, aquele que engana o mundo inteiro, que ele não está nem aí para nada porque ele já está julgado e condenado. Amém? Que nós venhamos estar sóbrios e vigilantes para a honra e glória de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória de Deus? Vamos orar? Grandioso Pai, nosso eterno Deus, nosso Ial, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, mais uma vez. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um tema, por mais um estudo, por mais uma pregação, por mais um aprendizado. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, sempre, Senhor, a sermos fiel ao Senhor, Pai. A temermos ao Senhor, Pai. Não por medo, Senhor, mas porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pai amado, eterno e justo, te peço que o Senhor, Pai, destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos,
que ainda, Senhor, se encontra, Pai, sendo seduzido por Satanás, por seus filhos, por aí afora, Pai. Sendo, Senhor, distraído, Pai, pelo Deus deste século, Senhor. O enganador, Pai, o grande sedutor, Pai, o grande dragão, a antiga serpente, Pai. Pai, que ele nunca venha ter poder para nos destruir, nem sequer para tocar em nenhum de nós, Pai. Quem somos nós? Ainda que ele vier, Pai, pedir, Senhor, para tocar em um de nós, Pai. Quem somos nós? Não deixa, Senhor, que o Senhor repreenda, Pai, ele da nossa vida, Pai. Pai, amado, eterno e justo, nos ajude, Senhor, a nos santificar para o Senhor, Pai, a viver com o Senhor, Pai. Pai, todos os dias, Senhor, do nosso deitar ao nosso levantar, Pai, eu te peço que o Senhor esteja conosco. Porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, Senhor. Somos feitura tua, Pai, somos teus filhos. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes ao Senhor, Pai, até o fim, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. E nós oremos e nós te pedimos, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito, Senhor, que vive e que reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, este é o fechamento desse vídeo. Pastores, junte-se a nós para a honra e glória de Deus. Amém. Sei que já tem o conhecimento da verdade. Vamos para a eternidade. Vamos ser fiel ao nosso Pai. Amém. A tempo e fora de tempo. Amém. Para a honra e glória de Deus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.